Shalom, tudo bem com você? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor para mais um estudo sobre as Escrituras. Amém? Senhor, nós agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui e estudarmos da Tua Palavra nas Escrituras. Que o Senhor Deus, o eterno Deus, abençoe a todos que vão fazer esse estudo, que vão assistir a este estudo. Para a honra e glória do Senhor, todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Hoje nós vamos falar sobre um tema que parece que está na pauta do dia, né? Sobre fim dos tempos. Muito interessante, é um tema que realmente é um tema instigante. Nós vamos nos basear especificamente sobre os capítulos 24 e 25. Em primeiro lugar, é o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Na realidade, veja bem, falar sobre o fim dos tempos é um assunto complexo, né? A gente não pode esquecer isso aí, porque os registros nas Escrituras, eles são muito diversificados, falam de formas diferentes, porque são escrituras de tempos diferentes. Nós temos ali o livro de Daniel, os evangelhos, o próprio Cristo falando. Isso aí é extremamente importante. Aquilo que nós vemos o próprio Cristo, né? Nós lemos as Escrituras sobre as palavras do próprio Cristo sobre o tema, a gente não pode deixar de lado. Cartas de Paulo, Paulo chega a falar sobre esses assuntos também. O livro do Apocalipse é praticamente esse assunto, né? O final dos tempos. Tudo isso exige da gente uma atenção especial, porque o contexto bíblico ele é todo diferenciado. E a gente precisa organizar as ideias diante do que nós estamos tratando, diante do estudo que nós estamos tratando. Eu falei que o tema está na pauta do dia, parece que tudo é fim dos tempos, né? Nos últimos anos, a gente tem visto uma espécie de movimento, uma agitação, uma inquietação inconstante em todos na igreja por conta desse tema. Se você consegue se lembrar, em 1999, pode fazer uma pesquisa, né, na internet, a mudança, né, do milênio, de 99 para 2000, completando ali o século XX, passando para o século XXI, não foi difícil associar essa mudança ao final dos tempos. Um tempo depois, eu creio que lá para 2006, lançaram o filme Código da Vinci, e muita coisa se falou a respeito disso, porque foi fácil relembrar profecias apocalípticas. Não que o filme falasse sobre isso, mas foi muito fácil relembrar esses temas. Em 2012 falou-se bastante a respeito disso. Tem um filme que foi muito explorado, né, por Hollywood. O cinema explora bastante esses assuntos, né? Porque o filme, né, o tema, né, em 2012 falou do calendário maia, que encerrava em 2012, aí, fim do mundo e tal. Em 2020, a pandemia de Covid, obviamente, foi associada a essas questões sobre o final dos tempos. E mais recentemente, em 2022, a guerra da Rússia com a Ucrânia também foi vinculada, né, como um tema apocalíptico. Então, não tem como nós nos afastarmos desses assuntos hoje em dia, porque realmente qualquer movimento, qualquer situação, qualquer condição, circunstância está ali e as pessoas ficam antenadas nos sinais, nos possíveis sinais. Mas isso não é recente, né? Lá no primeiro século, o retorno de Cristo era considerado iminente. Paulo fala sobre isso nas suas cartas, chegamos a mencionar. Né? O retorno de Cristo. No primeiro século. A igreja do primeiro século já tratava desse assunto. Pega a carta aos Tessalonicenses, vocês vão ver Paulo falando sobre esse assunto lá. Vai cuidar da sua vida, você precisa resolver as coisas. Mas não importa que Cristo esteja voltando, vai fazer o seu dever. Na Idade Média, esse assunto também estava na pauta do dia o tempo todo, as pessoas só pensavam nisso, ainda mais com as visões medievais sobre céu e inferno,
uma questão histórica da igreja, da hegemonia, vamos falar assim, né, da autoridade da igreja sobre o povo, isso daí ficou de uma maneira muito acentuada. Qualquer pensamento, qualquer coisa, falava de fim do mundo, qualquer desastre, guerra, era um sinal considerado plausível sobre o Apocalipse. Na Idade Moderna diminuiu um pouco, né, principalmente por conta do movimento iluminista, né, o movimento da razão, o século da razão, os séculos, vamos falar assim, né, da razão. O iluminismo veio separando ciência e religião, e aí as pessoas focaram em outros aspectos um pouco mais racionais e botaram o pé no chão e ficaram. Mas não resolveu muito, não. Porque nós estamos aí, né, no século XXI e também, de novo, as coisas voltam a falar sobre isso. Parece que em todo lugar está falando sobre isso. E é lógico, a gente não pode ignorar, porque no final das contas, não que isso realmente vá acontecer amanhã. Não sei, nós não podemos dizer isso. Mas nós temos orientações das Escrituras sobre qual é a nossa parte. A bem da verdade, ninguém sabe o que vai acontecer e nem como, e nem quando, principalmente, né? O quando. O Cristo falou sobre isso. E o que ele veio falar é importante para nós. E isso nós precisamos considerar. Que as palavras do Cristo são as palavras mais importantes que nós precisamos considerar. Leia comigo o que o Cristo falou no Evangelho de João, está escrito lá em João, capítulo 12, 49 e 50. Está escrito assim, ó: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Esses dois versículos são muito importantes para o que nós estamos falando, por quê? Primeiro, Cristo deixa bem claro aqui, ó, o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Então, as palavras do Cristo, e aqui especificamente sobre final dos tempos, é o que Deus mandou ele dizer. Ele veio e explicou como esse final dos tempos seria, mas naquilo que foi permitido a ele nos dizer por Deus, porque ele disse aquilo que Deus mandou que ele dissesse. E depois disso, nós temos verdadeiramente a frase: o seu mandamento é a vida eterna. Ou seja, não apenas no Evangelho de Mateus, nós já temos um estudo no canal falando sobre isso, vida eterna e os mandamentos. Porque aqui ele deixa bem claro, mais uma vez, pelo escrito de João, lá em Mateus ele já falou sobre isso. Tem a passagem do diálogo dele com o doutor da lei, o diálogo dele com o jovem rico, ele fala, o mandamento é a vida eterna, ele vincula o mandamento à vida eterna. O cumprimento dos mandamentos conduz à vida eterna. É isso que ele está falando. Ele sabe disso. Portanto, ele veio falar a respeito desse tema. Mas, obviamente, nós sabemos, né, que apesar de todos os textos das Escrituras, em várias ocasiões, situações, circunstâncias diferentes, que abordam esse assunto, as interpretações são muito variadas, cada uma com os seus estudos, os seus argumentos. Então, por isso eu acabei, nesse estudo, focando verdadeiramente ali o capítulo 24 e 25 de Mateus, que ele dá uma indicação boa a respeito desse assunto. Precisamos lembrar, a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer nem quando, mas nós precisamos nos preparar. Veja o que o Cristo falou, que está escrito lá em Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Presta atenção, o Cristo está deixando claro aqui que ninguém sabe quando vai ser. E ele não está falando somente do tempo. Ele diz aqui, ó, mas daquele dia e hora. Ninguém sabe. Daquele dia. Ou seja, ele está falando que a verdade é que ninguém sabe nem como, nem quando vai acontecer. Nem os anjos do céu. Somente Deus. É isso que ele fala. Somente, mas unicamente meu Pai, que é Deus. Somente ele sabe. Somente Deus vai saber quando e como vai acontecer. Mas aí o Cristo usa essa palavra para poder falar algo que talvez seja mais importante. Ou seja, mais importante do que identificarmos os sinais, que foi algo com que ele não se preocupou tanto, mais importante do que identificarmos os sinais do fim é termos consciência do que nós fazemos com nossas vidas
hoje. O que nós estamos fazendo hoje, aqui e agora? Isso é, vamos dizer assim, é baseado até na questão do princípio da semeadura. O que você está fazendo hoje para que naquele dia e hora, seja lá quando for, como for, você ser recebido da maneira que Deus deseja. Isso introduz no capítulo 24 do Evangelho de Mateus uma verdadeira exortação à vigilância. A vigilância no sentido de faça a sua parte. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não deixe para tarde o que você pode fazer pela manhã. Cumpra com os mandamentos do Senhor, cumpra com a palavra de Deus na sua vida. Ou seja, Cristo, na realidade, ele orienta que nós façamos a nossa parte. E presta atenção, se você observar lá os capítulos 24 e 25, no capítulo 24 eles vão para o monte, né, das oliveiras, e eles se reúnem lá em reservado, somente o Cristo e os discípulos, e eles perguntam como é que vai ser o final. Cristo fala, mas ele fala um pouco sobre o final, sobre os fatos, sobre a sequência dos fatos, que vai ser o nosso próximo estudo, mas depois ele passa o restante do capítulo 24 e o capítulo 25 quase que todo, não, o capítulo 25 todo, falando sobre sermos vigilantes, falando sobre fazermos a nossa parte, orientando, alertando para que nós fiquemos prudentes e cumprimos aquilo que ele mandou fazer. Cumprimos os mandamentos. Isso está bem claro. Ou seja, quando os discípulos perguntaram para ele como seria o fim, ele falou numa sequência, mas ele se preocupou em dizer: o que importa o fim, o que importa é o que vocês fazem aqui e agora. Presta atenção, Mateus 24, versículo 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha que coisa. Ele está dizendo aqui que as pessoas nos dias anteriores ao dilúvio estavam entretidas nas suas ocupações diárias. Estava todo mundo fazendo aquilo que tinha que fazer no dia a dia, né, as suas rotinas, ninguém se preocupando com nada, mas ao mesmo tempo, isso está implícito, também nos seus excessos, né, nas suas ocupações festeiras, alienadas da realidade. Na realidade, eles rejeitavam esses assuntos. Não vai acontecer nada não. Consideravam uma loucura desvairada. Isso está acontecendo hoje. A maioria das pessoas rejeita esse assunto. Não quero saber disso não. Isso aí para mim é bobeira. Só que rejeita considerando que os crentes são loucos. E o assunto é uma loucura desvairada. Não, o mundo não vai acabar não. O tempo não, que isso? Vamos aproveitar o tempo que a gente tem. Vamos aproveitar, vamos festejar, vamos fazer churrasco. Esse é o problema. E o Cristo estava justamente alertando aqui. Porque lá nos tempos de Noé aconteceu assim, tá todo mundo ali tranquilo, entretido no seu dia a dia, com as suas coisas, fazendo as suas baguncinhas, rejeitando a verdadeira doutrina, e no final das contas veio o dilúvio e levou todo mundo. E aí não deu tempo para fazer nada. Um pouco mais adiante, nós lemos os versículos ali 38 e 39, mas um pouco mais adiante, nos versículos 43 e 44, está assim, ó. Mas considerar isto, que o Cristo está falando da mesma coisa, do mesmo assunto. Ele repete. Considerar isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós. Presta atenção, o Cristo falando aqui, ó. O Cristo está falando aqui, ó. Estai vós apercebidos também. O que é isso? Presta atenção. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então ele está deixando aqui bem claro. No exemplo que ele está dando, nessa parábola, né, num versículo apenas, ele fala: se a pessoa soubesse a que horas o ladrão viria, o ladrão vem 2 horas, então vou ficar aqui na escuta, aqui, vou ficar de vigília aqui às 2 horas, que aí eu pego, não deixo ele roubar nada aqui em casa. Ele está justamente orientando sobre a postura do pai, né, de família aqui nesse caso.
que é para a gente fazer? Se nós soubéssemos quando ele virá, então a gente fica pronto naquela hora. Mas nós não sabemos quando ele virá. Ele mesmo deixou bem claro isso. Ninguém sabe, só o Deus, só o Pai que está nos céus. Então, se é só Deus que sabe sobre esse assunto, então é melhor, é importante que nós estejamos apercebidos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que nós não vamos. Pô, será que ele vem agora? Não sei. Na hora que a gente não está pensando nisso, ele vai chegar. E aí, como é que você estará? Isso é extremamente importante. Como que estará a nossa vida? Como que estará a sua vida diante daquilo que Deus quer de nós? Né? Vamos dizer assim, o Cristo vem repetindo esse assunto, ele vai falar mais algumas vezes, mas ele está deixando bem claro. Se você não sabe a que horas vai acontecer, se você não sabe quando vai acontecer, eu acho que melhor assim, né? Então é melhor vigiar o tempo todo. Vigia o tempo todo. Porque nessa vigilância que, chegando o Filho do Homem, assentando-se no seu trono, ele vai pegar você do jeito que o Deus espera que estejamos. Olha que coisa maravilhosa. Um pouquinho mais adiante, ainda no capítulo 24, ele fala sobre a parábola dos servos. No versículo 50, ele fala assim, ó, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe. Aqui ele já usa a figura de servos. Como ele usa a figura de servos, nós precisamos compreender que ele também está esperando que nós estejamos cumprindo com as nossas obrigações, com os nossos deveres, como servos do Senhor. Agora, se você for um servo fiel, você estará cumprindo aquilo que ele mandou fazer. Se você não for um servo fiel, você não estará cumprindo com os seus deveres, com as suas obrigações. Se você não estiver cumprindo com as suas obrigações, pode ser que a porta se feche e você fique. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque aqui ele já está falando de servo, ele está justamente orientando para que nós estejamos alerta. Ele orienta a que a nossa vigilância, não apenas como filhos de Deus, mas como servos de Deus, que a nossa vigilância seja efetiva no cumprimento daquilo que nos cabe, no cumprimento da nossa parte. Nós falamos sobre isso no canal em vários estudos. Nós precisamos fazer a nossa parte. E é isso que o Cristo está exortando aqui. O Cristo está justamente alertando que a nossa parte seja cumprida. Qual é a nossa parte? Nunca é demais repetir isso aí. Qual é a nossa parte? Para responder essa pergunta, nós vamos recorrer às próprias palavras do Cristo. E com base nas palavras do Cristo, nós vamos colocar ali o que é que nós precisamos fazer. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso dever? A nossa obrigação? Qual é? Preste atenção. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, está escrito assim, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Preste atenção nessas palavras. Crer e batizado e depois será salvo. Mas o Cristo também fala dessa mesma forma em outra ocasião. Lá naquele capítulo 24 do Evangelho de Mateus, um pouco antes ele coloca, quando ele está explicando a sequência dos fatos, ele coloca da seguinte maneira. Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Presta atenção, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Observe como as frases são semelhantes. Quem crer e for batizado será salvo, e em Mateus, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então as coisas, elas são reunidas aqui. Esses são os requisitos, são as exigências. As exigências para que nós cheguemos lá no dia do juízo, no terrível dia do Senhor, no final dos tempos, em condições de atendermos ao que Deus espera de nós. O crer, né, o verbo crer ali implica o exercício de fidelidade à palavra. Ou seja, se você crê, você vai, obviamente, cumprir aquilo que está na palavra. Não tem como você falar, eu creio, mas fica por isso mesmo. E aí você não faz nada do que está escrito. Você não faz nada do que Deus pede de você. Você simplesmente fala, eu creio em Deus, mas não faz nada. Isso daí é uma crença. É acreditar. Mas o verdadeiro acreditar, o verdadeiro crer, isso é o exercício de fé, mas fé no sentido de fidelidade. Se você crê, você cumpre aquilo que está na palavra. Porque você acredita naquilo que está na palavra. Isso é o crer.
Quem diz que crê, mas não cumpre a palavra, não cumpre o teor do mandamento, não cumpre a vontade de Deus, na realidade não crê. Engana a si próprio. Por isso, nós podemos dizer o seguinte: o crer, aquele verbo que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que nós lemos, o crer, quem crer e for batizado, esse crer, ele inclui o arrependimento. O Cristo falou sobre o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegar no reino dos céus. O arrependimento, ou seja, arrependei-vos. Crer implica arrependimento, inclui isso aí, não tem como. Eu creio, mas continuo mantendo a minha vida do jeito que é, porque não precisa mudar, não precisa fazer nada. Não precisa voltar para os caminhos do Senhor, não precisa pisar no caminho que é a verdade e a vida. Não, a gente não precisa fazer isso. Não, pelo contrário. O Cristo veio justamente exortando, arrependei-vos. Então o crer inclui o arrependimento. O crer inclui também o cumprimento dos mandamentos de Deus. Porque nós vimos, o mandamento é vida eterna. Então o mandamento ele é a palavra de Deus. O mandamento, como palavra de Deus, expressa a vontade de Deus. E somente cumprindo a vontade de Deus que vamos entrar no reino. O Cristo falou sobre isso também. E o terceiro ponto que nós precisamos considerar aqui no crer é a santidade. A própria palavra fala, não apenas no livro de Levítico, mas também Pedro, na sua carta, ele fala: sejam santos porque eu sou santo, referindo-se a Deus. Então nós precisamos ser santos porque Deus é santo. A santidade exige, ao mesmo tempo, um distanciamento da apostasia. Você tem que exercitar a sua fé, a sua fidelidade à palavra. E também, óbvio, um afastamento do pecado, da iniquidade. Isso aí vamos dizer assim, uma consequência óbvia e lógica. Então, crer implica arrependimento, cumprir os mandamentos de ser santo. O Cristo falou de três coisas: crer, ser batizado e perseverar até o fim. Ser batizado é a confissão pública de que você crê. Muito simples. Obviamente, a pessoa emerge e quando ela sai é uma representação de quê? De que tudo que você está fazendo é a confissão de que você está para cumprir tudo aquilo ali. Você se arrependeu, está pronto para cumprir o mandamento. Obviamente, essa confissão pública é um símbolo do novo nascimento. E por fim, né? Por último, melhor, perseverar até o fim significa manter a condição de fidelidade a Deus até sermos vencedores. Perseverar até o fim significa, se você se arrepende, se você foi batizado, mantenha essas condições até o final. Por mais difícil que seja, mantenha essas condições até o final. Lá no livro de Apocalipse, nas cartas às igrejas, está escrito: ao vencedor darei a árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Ao vencedor darei a coroa, ao vencedor darei vestes brancas. Aquele que chegar lá em condições vai receber tudo isso. Então veja bem, o Cristo exortou bastante a respeito desse assunto, porque é um assunto extremamente importante. Não adianta a gente saber dos sinais se a gente não está cuidando da nossa vida. Ele, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele ainda usa a parábola das 10 virgens, ele usa a parábola dos talentos, a parábola do retorno do rei, para enriquecer, né, para reforçar o assunto. Ele enfatiza a necessidade e a prudência de se cumprir com a nossa parte em tudo o que Deus espera de nós. Isso é extremamente importante. Essa exortação à vigilância nos faz compreender que precisamos estar alertas. Se não cumprirmos a nossa parte hoje, agora, talvez não haja tempo suficiente quando as coisas acontecerem e aí a gente pode ficar de fora. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, né? Fique alerta. Nunca é demais enfatizar. Arrependa-se, cumpra os mandamentos. Batize-se, tenha fé. É isso. Fica com Deus. Shalom.